Olá, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu, a residente Rebeca e os residentes Magaiva e Samara iremos abordar sobre os reinos dos seres vivos. Vocês sabem quantos reinos existem? Então, para iniciar essa conversa, como será que surgiram os reinos? Linneu, assim como outros naturalistas, classificavam os seres vivos em dois grandes reinos, o animal e o vegetal. Com isso, os protozoários eram considerados animais, enquanto as algas, fungos e bactérias eram classificadas como plantas. No século XIX, o naturalista Hegel propôs a criação de um terceiro reino, o protista, para abrigar os organismos que não se enquadraram adequadamente em animais ou vegetais. Em 1937, o biólogo Chatham chamou a atenção das bactérias, pois apresentavam células sem núcleo, diferente dos outros seres vivos. Isso proporcionou a separação das bactérias para o império procarionte, enquanto os outros para o eucarionte. Na década de 1960, um professor chamado Copeland sugeriu a divisão dos seres vivos em 4 reinos: Animalia, Plante, Protista e Monera. Em 1969, o biólogo Whittaker ampliou a ideia, sugerindo que os fungos fossem retirados do reino protista e passassem a ter um reino próprio. Porém, na década de 1980, duas biólogas modificaram a proposta dele, que anteriormente separava as algas por tamanho, colocando algumas dentro do reino Plante e outras no reino Protista. Então, elas propuseram que todas as algas fossem classificadas juntas dentro de protozoários. Em 1990, o biofísico Woese propôs, com base nas características moleculares, a divisão dos seres vivos em 3 domínios: eucariotas, árqueas e bactérias. Ainda na década de 90, o biólogo Cavell Smith dividiu os reinos em 6: o plante, animalia, protozoários, cromistas, fungi e bactéria. Com isso, podemos ver que diversos pesquisadores têm considerado essa classificação de forma diferente. Dessa forma, nesta aula, abordaremos a classificação adotada no livro de vocês do ensino médio, onde são considerados 6 reinos: plante, animalia, protista, fungi, bactéria e árquea. Samara vai explicar a vocês por que as árqueas e bactérias são consideradas 2 reinos distintos. Bom, nesse sentido, então, iremos abordar a classificação que divide os seres vivos em 6 reinos, que são eles: fungi, formados por fungos; o reino vegetal, formado por plantas; o reino animal ou metazoa, como ele propriamente já diz, ele é formado por animais; o reino protista, formado por algas e protozoários; o reino arqueobactérias, formado pelas árqueas; e o reino eubactéria, formado pelas bactérias. Então, nesse primeiro momento, eu vou abordar as bactérias e as árqueas juntas, apesar delas fazerem parte de reinos separados. Por quê? Porque elas são semelhantes entre si no tamanho e na aparência. Então, elas eram consideradas apenas em um único grupo durante muito tempo. Só que, recentemente, com análises laboratoriais mais avançadas, permitiu perceber as diferenças na sua organização e no seu funcionamento genético. Então, dessa forma, suas características são muito parecidas, sendo elas procariontes, podendo ser autótrofos ou heterótrofos, lembrando que esse termo autótrofo é referente aos seres capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese, enquanto os seres heterótrofos são aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento, eles necessitam de se alimentar de outros seres vivos. Além disso, em geral, eles têm um formato esférico, de bastão, espiralada, achatada ou irregular, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Tem alguns exemplos de cocos, bacilos e até em formatos irregulares. Além disso, eles vivem geralmente em ambientes extremos, então lagos de água quente, fendas vulcânicas, no tubo digestório de animais, assim como nós. E, por fim, eles são considerados seres podendo ser produtores, consumidores ou decompositores. Então, produtores, que são aqueles que estão no início da cadeia alimentar, né, que produzem o próprio alimento; consumidores, que são aqueles que consomem dos produtores;
e decompositores, que é um exemplo que vocês podem ver aqui nessa imagem, essa maçã que ela já está sendo decomposta, né? Depois que virou matéria orgânica. Agora, em relação ao reino protista, formado por algas e protozoários, temos que, em geral, eles são eucariontes. Eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Em geral, eles são de vida livre ou podem ser também parasitas, vivendo em outros seres. Eles geralmente vivem em locais úmidos, então, onde tem água potável, ambientes marinhos e também no solo. Como eu falei que alguns eles são parasitas, eles são denominados comensais. O que seriam isso? São aqueles que vivem no interior de outros animais, mas sem causar nenhum tipo de dano a esse outro ser, no caso, ao hospedeiro. Então, aqui a gente tem exemplos de protozoários flagelados, que são causadores de algumas doenças que nós conhecemos, como a leishmaniose. Então, eles são capazes de causar doenças quando parasitas, mas, em geral, eles são comensais sem causar nenhum tipo de dano. Agora, em relação ao reino fungi, nós temos que suas características são de seres eucariontes, heterótrofos. Alguns são parasitas, então vivem dentro de outros seres vivos, enquanto outros são saprófitos. O que isso significa? São aqueles que decompõem matéria orgânica, como vocês podem ver aqui nessa imagem. Então, tem exemplos de frutas, como laranja, morango, até mesmo essa formiga aqui, que ela está toda acometida pelo fungo. Além disso, eles são encontrados no solo, na água, nos vegetais e em outros animais. Então, novamente, com relação a serem seres saprófitos. Aqui, esse exemplo embaixo, tem um fungo muito conhecido, que ele geralmente se encontra em árvores. Então, além de ter essa parte aqui verde, né, tem também essa em formato de orelha, então ele é conhecido como orelha de pau. E por fim, eles são seres consumidores ou decompositores. Em relação ao reino plante, que envolvem os vegetais, então eles são seres eucariontes, autótrofos, então aqui tem uma imagem representando como eles fazem a fotossíntese, que é esse processo de obtenção do seu próprio alimento, é um processo químico. Além disso, eles são automaticamente considerados seres produtores, já que eles são autótrofos. Eles vivem, em geral, no ambiente terrestre e aquático, dividindo-se em filos, sendo eles 4 as briófitas, que é o exemplo dos musgos, as pteridófitas, que temos aqui 3 exemplos, samambaia, avenca e cavalinha, as gimnospermas, que aqui temos um exemplo de pinheiros, bastante conhecido no sul, que são árvores muito grandes, e as angiospermas, que são aquelas que produzem flores e frutos, que aqui é um caso de morangueira, um pé de morango. Bom, é isso. Agora eu vou passar a palavra para a MacGyver. Como vocês sabem, a história das civilizações humanas foram marcadas por pestes e doenças. À esquerda, a varíola tem seu caso mais conhecido com a morte do rei Luís XV da França, tendo toda sua dinastia e reinado afetados pela doença que havia dizimado diversas gerações da família do rei, como aconteceu com sua mãe Adelaide, que morreu de varíola e passou a doença para Luís XIV, o seu esposo, que contraiu a doença e morreu 6 dias depois da sua mulher. Como vocês podem ver, é uma doença muito contagiosa, doença viral. Já à direita, o outro tipo de doença viral, o sarampo, também é uma doença viral que ficou conhecida 500 anos antes de Cristo, mas teve seu ápice nas grandes navegações em toda a Europa e também nas regiões da Ásia. Todas essas são doenças causadas por vírus. Vírus, porque não faz parte de um reino. Os vírus não apresentam células, são acelulares, isso significa dizer que eles só se reproduzem a partir de uma célula. Mas eles não são células. Para isso, eles necessitam de um hospedeiro para se reproduzirem. Além disso, possuem capacidade de reprodução e sofrem mutações. Não possuem atividade metabólica quando fora das células. Todas as suas atividades enzimáticas e síntese de proteínas são feitas pela maquinaria celular. Então, obrigatoriamente, para se reproduzirem,
Os vírus precisam de células, causando infecções virais. Com isso, são parasitas intracelulares. Os diferentes tipos de material genético dos vírus são classificados e identificados como DNA e como RNA. Então, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje sobre reinos. Nós deixamos uma atividade para vocês como fixação do conteúdo. É um exercício rápido do Google Formulário. O link para responder ele está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Bons estudos e até a próxima aula.